está começando o Momento Espírita. As experiências de quase morte têm intrigado a ciência, que atribui o fenômeno a efeitos de baixa oxigenação do cérebro. O que teria a doutrina espírita para nos explicar sobre as EQMs? Quem responde para nós é a médica Maria da Graça Simões de Ender, que é vice-presidente da Associação Médica Espírita do Panamá e fundadora da Associação Médica Espírita Internacional. Maria da Graça, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de compartilhar algumas ideias sobre EQM no dia de hoje. Bom, para que o nosso telespectador entre no espírito do programa de hoje, você pode elencar para nós quais são as sensações mais comuns ligadas à EQM? Quase sempre as pessoas que têm uma experiência traumática de iminência, de morte súbita, elas referem primeiramente uma sensação de flutuação. Elas se sentem flutuando com uma percepção ampliada a 360 graus. E quase sempre descrevem uma sensação de paz, uma sensação de que elas podem ver as pessoas que estão ao redor, muitas vezes as pessoas chorando, pensando que morreu e sofrendo e tal, e a pessoa se sente como distinta daquela cena, vendo tudo à sua percepção. Depois, elas muitas vezes descrevem uma sensação chamada efeito túnel, muito bem estudada pelo Dr. Raymond Moody Jr., americano, médico psiquiatra norte-americano, onde a pessoa sente que entra por um túnel de alta velocidade e chega a um lugar que lhe transmite paz. Muitas vezes pode ver pessoas conhecidas ou desconhecidas e outras vezes também pode ver pessoas que são do seu afeto, mas já desencarnadas. Os cientistas dizem que essas sensações podem ser explicadas como uma resposta secundária à fisiologia do cérebro com relação à falta de oxigênio. Em forma geral, existem teorias reducionistas que têm a tendência de dizer que o espírito acaba com a matéria. Mas nós que temos a formação espírita, nós sabemos que o espírito é o administrador da matéria e que nós temos um perispírito. O perispírito é aquele que a gente vê em sonho, é aquele corpo eletromagnético, vamos colocá-lo assim de uma forma mais fácil, que a gente vê em sonho. E certamente quando o indivíduo está, o seu corpo na Terra, com uma morte clínica aparente, vamos dizer, uma morte clínica é verdadeira naquele momento, mas ainda está nos processos de ressuscitação, seja por um trauma psicológico, um acidente, algo dessa natureza, enquanto estão os processos de ressuscitação cardiorrespiratório, o perispírito ganha, com a ajuda do espírito, ganha a sua expansão, porque o perispírito tem muitas propriedades. E é pelo perispírito que o espírito vivencia todas essas experiências. A ciência ainda ignora, porque é muito conservadora nesse particular. Então, alguns colegas têm a tendência de buscar explicações reducionistas para um fenômeno que nós, na doutrina espírita, conhecemos, que são as propriedades do perispírito. Então, é pelo perispírito que o espírito tem a percepção do mundo espiritual e de tudo isso que acontece. Quando a nossa ciência oficial vai aceitar isso? Em algum momento, fatalmente, porque nós estamos destinados à luz. Mas, como o programa é para estudar a luz da doutrina espírita, nós podemos dizer que são percepções perispirituais da criatura nesses momentos, onde está tendo alguma experiência de outra dimensão de vida. E é interessante porque eu sou médica. Muitas vezes a gente vê uma pessoa que se apaga, não tem nenhum sinal clínico de vida e temos que ressuscitá-la. E muitas delas, quando voltam, muitas delas não querem voltar. Porque o que elas vivenciam, já no plano espiritual, é algo tão prazenteiro que diz assim, eu quero voltar para lá, não quero estar aqui. A ciência ainda vai ter que ter muita gente investigando, porque, na verdade, a ciência é conservadora, em forma geral. E alguns investigadores é que estão tendo essa audácia, vamos dizer assim, científica, de fazer alguns trabalhos de peso que, em algum momento, a ciência oficial vai ter que assumir, porque a nossa realidade, gente, não é o corpo, é o espírito. Para clarear um pouco para o nosso telespectador, o espírito é o que a gente costuma chamar de alma,
E o perispírito seria aquele fantasminha que a gente vê? É isso? Bom, eu sempre gosto de dizer assim, Kardec nos ensinou, aliás, o livro dos Espíritos e Kardec nos explica que nós somos 3 em 1, não é? Nós temos o nosso corpo físico, que à luz dos olhos de todo mundo, a nossa realidade é essa, mas não é. Temos um corpo eletromagnético, que é o corpo perispiritual, e temos uma chispa inteligente, que é o nosso espírito. Eles se dão tão bem, que parece um casamento bem interrelacionado. Mas, na realidade, nós somos 3 em 1. Bem? E essa é a nossa realidade espiritual. Quando o corpo físico não está, o perispírito sempre está. E o espírito, nós usamos essa palavra para demonstrar a entidade, o princípio inteligente, separado do corpo. Quando esse espírito está ligado a um corpo, nós usamos a palavra alma. Então, às vezes assim, a alma de fulano, a alma de Graça, a alma de Ana, a alma de alguém que já desencarnou, porque é alguém que esteve vinculado a um corpo físico. A palavra alma, Kardec explica bem no livro dos Espíritos. Bom, voltando às questões científicas agora, né? As pessoas que passaram pelo fenômeno da EQM, né, das experiências de quase morte, relatam que estiveram frente a uma porta, um portal ou uma barreira geográfica, um lago, um campo, cuja ultrapassagem implicaria essas pessoas não voltarem ao mundo dos vivos. Por que isso? Seria como se chama o limiar da morte, mas o mais interessante, como profissional já da área médica, é que as pessoas dadas como mortas, porque não tem nenhum sinal vital, nem de respiração, nem da bomba cardíaca, de batimento cardíaco, elas não têm uma experiência de morte, elas têm uma experiência de vida. Elas se veem em algum lugar com vida, veem pessoas, veem situações. Então, este túnel, que é uma coisa que as pessoas questionam muito, o que seria esse túnel? E é um túnel onde você vai numa velocidade muito grande para chegar a um patamar, que seria um limiar, aonde você vê, seria como se fosse uma divisão de águas, vamos dizer assim, uma divisão de espaços. Não seriam dimensões? Sim, dimensões, é isso. Uma dimensão espiritual, uma dimensão perispiritual, porque é uma percepção espiritual, não é uma percepção material. Mas o cérebro é o órgão que tem todos esses intrincados relacionamentos com o nosso espírito, não é? A ciência haverá de avançar e compreender os liames da união do espírito com o corpo mais adiante. Só que nós sabemos que existe limites de dimensão entre o material e o perispiritual e do perispiritual com o espírito, que são corpos sutis, não? Então, certamente, nessa percepção dimensional, a pessoa passa a ter um acesso maior à pátria, ao mundo espiritual. Eu imagino que seja algo assim da leitura e dos conhecimentos que nós temos através da doutrina espírita, não tanto da ciência. Então, nesse campo de percepção mais dilatada perispiritual, a pessoa vai tomar uma consciência mais ampla, porque a sua consciência perispiritual é que vai estar dilatada na percepção daquele campo vibratório distinto ao campo vibratório da pessoa. Bom, por que então, Graça, algumas pessoas têm a oportunidade de estarem entre essas duas dimensões, física e espiritual, para decidirem se ficam ou não, e outras pessoas não, morrem direto? Muito bem, olha... Porque, por exemplo, dizem que pessoas que sofreram acidentes e ficaram meio que paralisadas no mundo espiritual, se iam ou voltavam. E foram orientadas, né, por alguma entidade, por algum espírito. Não, este não é o seu momento. Exato. E voltam. E outros não. Eu vou contar um caso verídico. Um jovem médico profissional no Panamá, ele teve um acidente. Neste acidente, ele ficou paralítico. Foi uma lesão que ele teve na coluna. Foi para os Estados Unidos e coisa interessante. Quando você é anestesiado, a sua consciência não toma parte nas percepções perispirituais. Você dorme... Já foi operado? Já. Pois é. Então, você recebe o anestésico, sua consciência não participa. Quando você volta, você tem recordação da última coisa antes de ser operado. Exatamente. Então, você volta e diz, ai, tá doendo aqui, tá doendo aqui. Você não tem consciência do que aconteceu na perda de consciência. Mas veja, o nosso amigo não. Ele estava paralisado, quando ele dormiu e foi anestesiado, ele se viu
com 2 entidades que vieram de branco e mostraram ele numa cadeira de roda. Então, eles disseram, meu filho, nós viemos lhe buscar. Aí ele disse, mas eu não quero ir, eu sou muito jovem, tenho 29 anos, eu quero ficar, eu quero voltar. Veja, a percepção que ele teve, quer dizer, foi uma percepção perispiritual, não é? Então, os mentores disseram, mas se você voltar, você vai voltar e vai ficar numa cadeira de roda. Ele disse, não importa, eu quero ter esta oportunidade. E esse jovem, ele tinha sido chamado para o trabalho mediúnico no grupo e mandou dizer que não, que os espíritos tinham que aceitar o que ele podia dar. Se ele podia só 10% de somente fazer um pouco de caridade e tudo, ele não estava na disposição de fazer renúncia pela mediunidade nessa. Então, talvez chegou um momento, como quem disse, ou você vai por bem ou vai por mal. Não quer dizer que todo mundo seja desse jeito. Mas algum tem essas opções. Algumas pessoas têm, é como a gente fala lá no Panamá, estás jurado, que você não tem outra oportunidade, está jurado. Você só tem essa oportunidade você tem que aproveitar, não é? Então, por isso é que algumas pessoas, as fatalidades chegam para estremecer as bases da criatura, para dizer assim, o que você quer, você que está fazendo sua vida? Porque a maioria das pessoas volta ao mundo e vem ao mundo sem uma diretriz espiritual, porque não recebe uma evangelização, uma formação religiosa, religiosa qualquer, quer dizer, espiritualidade, vamos colocar religiosa não, porque às vezes ficam fanáticos e não adianta. Então, uma formação de espiritualidade, a criança fica à deriva numa escola laica, onde não existe aquela preocupação dos pais pelo cultivo da moralidade, no sentido de aproximar a criatura a Deus. Então, é muito mais fácil o campo dos desvios do mundo do que das coisas espirituais. E muitas vezes as pessoas se comprometem com coisas que não são boas, com costumes inadequados, com vícios impróprios e começam a marchar por caminhos menos apropriados para aquela alma, e muitas vezes aí vem um trauma, um acidente, um circunstancial, onde a criatura recebe um impacto e ela, quando toma a percepção espiritual do seu circunstancial, ela fica, sabe, o que é que eu vim fazer na Terra? E aí quase sempre um mentor aparece, alguém lhe fala, um espírito amigo, e esse approach, essa relação com uma entidade que produz paz, bondade, caridosa, etc., faz com que a pessoa muitas vezes recorde o compromisso espiritual da sua presente reencarnação, da qual a pessoa estava desviada. Bom, o que determina o que veremos nas nossas experiências de quase morte? Porque eu estava lendo que algumas pessoas viram boas entidades e outras foram para lugares sombrios. E eu gostaria que você respondesse após o intervalo. Muito bem, então estaremos aqui. Aguarde um instante só, nós voltamos já com mais questões sobre as experiências de quase morte. E quem responde para nós é a médica Maria da Graça Simões de Ender. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Voltamos com o Momento Espírita. Nós estamos conversando com a médica Maria da Graça Simões de Ender, presidente da Associação Médica Espírita do Panamá, sobre as experiências de quase morte. Maria da Graça, no bloco anterior, eu te perguntei o que determina, né, o que veremos nessas experiências e os lugares para os quais vamos por meio daquele túnel que aparece. Ok. Quase sempre, toda criatura quando pensa, o pensamento é uma energia de origem divina. Então, no momento que você pensa, o pensamento se esparge, né?
se espalha, porque de vez em quando o espanhol vem na minha cabeça, se espalha através de uma onda, não é? Porque nós vivemos num mundo físico, entre dois planos da vida. Então, através dessa onda, você estabelece, quando pensa, uma frequência vibratória. Então, se você pensa pensamentos inferiores, você faz sintonias com pensamentos de outras pessoas, de outros espíritos, de outras pessoas encarnadas inferiores. E assim é uma gradação. Então, é a frequência vibratória dos nossos pensamentos que estabelece o fenômeno que se chama sintonia. A sintonia mental você estabelece com espíritos melhores, iguais ou piores que você. Agora, de acordo com a experiência traumática, se esse espírito merecer um socorro fluídico para um crescimento, ele vai ter um mentor, ele vai ter um espírito melhor que ele, que poderá chegar, mesmo que ele esteja confuso, dentro de um trauma, dentro de um acidente, pelos méritos, porque além da frequência vibratória, existe a lei do crédito-mérito. Não é? Então, se você, num dado momento, saindo correndo para fugir de um ladrão ou de uma pessoa que ia te violar, uma coisa assim trágica, o espírito, numa frequência vibratória pedindo um socorro, ele não vai cair em mão de obsessores, ele vai cair em mão de um espírito melhor que vai socorrê-lo, vai orientá-lo, vai dizer a esse espírito o que seria bom para ele. Então, a frequência vibratória, a intenção e a lei do crédito-mérito determinam o lugar onde o espírito vai ser socorrido. Incrível. No caso do relato que eu li de um quase suicida, ele foi para uma região sombria. Certamente. Por que isso? Pelo suicídio, porque a vida não é nossa, é emprestada. Nós não temos nada nosso, só a oportunidade de honrar o nosso espírito através da evolução. Porque para você chegar a ter um espírito só seu, a gente começa, como diz Gabriel Delane, diz, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, se agita no animal e desperta no homem. Então, quando chegamos a ser humano, nós temos uma alma para nós. Mas essa alma é emprestada por Deus para que você progrida no progresso nos 4 aspectos, até que você desperte, tome consciência de si mesmo e passe a ser um grande trabalhador da criação. Você tem um aspecto material, o aspecto intelectual, o aspecto moral, não é? E o aspecto espiritual. Então, você vai juntar o progresso. O progresso tem todos esses aspectos, aonde você vai imbricar tudo isso para o seu progresso, porque nós temos 2 asas de progresso. Uma que se chama intelecto e outra se chama sentimento. A gente começa compreendendo na evolução para depois sentir a obra divina, e uma vez que você passa a sentir, essa é a verdadeira angelitude. É quando você viaja através da evolução, o que você faz é coerente com o que você sente. Esses são os anjos, os chamados anjos. Então, a alma é feliz e pacificada quando chega na angelitude. Qual é a explicação espírita para a presença das pessoas que são vistas por aqueles que viveram a EQM? Por que alguns veem entes queridos e outros não? Voltamos ao mesmo. Nós temos a lei da frequência vibratória e a lei do crédito-mérito, não é isso? Então, muitas vezes a gente pensa que está o desamparo na Terra, não está. Agora mesmo, nossos olhos físicos aqui vêm você, eu e as pessoas que estão responsáveis, o câmera e o outro do áudio. Somos 4, mas nesse estúdio pode haver muito mais gente aqui. Sim. Participando, os nossos mentores, os espíritos afins, aqueles que nos estão inspirando, dando fluidez no pensamento. Então, na realidade, nós não estamos sozinhos. E pela lei do crédito-mérito e da frequência vibratória, nós vamos também ter aqueles espíritos familiares afins, enfim, toda a gama de espíritos que estão a favor da nossa encarnação ou contra a nossa encarnação. Mas se você é uma criatura que tem livre-arbítrio e você quer realmente aproveitar a reencarnação, então a turma do bem, vamos colocar assim, consegue mais crédito, está mais perto da gente, porque pelo nosso esforço a gente estabelece um processo de sintonia. Então, já seja encarnado ou desencarnado, ou pelo menos vivendo uma experiência de morte temporária, né? Chamada experiência de morte iminente, vamos dizer assim. Então, você tem o mérito, de acordo ao seu esforço vibratório, de poder ver um ser afim, ou um mentor, ou um espírito familiar, dizendo, minha filha, ainda não é o seu momento, não se deprima, seu marido lhe abandonou, mas você tem seus filhos para criar, ou você tem isso, aquilo.
dependendo da situação de cada qual, você, por mérito e crédito, você, na percepção ampliada do espírito, você tem a felicidade de poder assistir um espírito assim. Um espírito suicida é diferente, porque quase sempre ele está sofrendo a indução magnética de algum espírito inimigo, cuja vontade do encarnado está fraca. Então, ele consegue fazer uma injunção psicológica, primeiro por emissão, depois recepção, e depois ele faz interferência, e ele passa a ser como um fantoche na mão do espírito. E aí a sua vontade fica subjugada. Por isso mesmo é que a criatura, tendo um impacto dessa natureza, ela pode ser seduzida ou ir a esses lugares. Há pouco eu escutei alguém me dizer assim, fulano de tal estava com ideia suicida. Aí teve uma parada cardiorrespiratória. E durante essa experiência de quase morte, mostraram para essa pessoa o Vale dos Suicidas. E disseram, minha filha, se você insistir nessa ideia de querer tomar os remédios para fugir do seu karma, em outras palavras, não foram assim, exatamente. Olha para onde você vai. Aí a pessoa que tinha tomado vários remédios para dormir, quando despertou, parece que fizeram lavagem gástrica, estomacal, aí ela lembrou do sonho. Era uma pessoa que era tratada como gata borralheira, coitada. Então, aí ela disse, não, eu não vou de jeito nenhum para aquele lugar. E ficou aquela recordação como uma advertência de amor que mostraram, não é? Aquele espírito, não faça isso. E tudo depende do mérito e do crédito e da frequência vibratória de cada um de nós. Bom, a propósito do que você está dizendo, né? Muito acontece, né? Os relatos científicos dizem que as pessoas mudam de comportamento diante da vida. Não exatamente pessoas que estão em situações como essas que você descreveu, mas pessoas que estão com uma vida mais ou menos tranquila, mas que de repente retornam dessas experiências de quase morte e mudam a sua forma de estar na vida, seu relacionamento com as pessoas, os seus propósitos. Olha, a nossa experiência e a experiência de outros colegas. É incrível, mas 80% a 90% das pessoas que têm alguma experiência de EQM, quando volta, ela tem uma mudança ética de vida. É como se fosse um tempo para pensar, mas um tempo muito breve, mas de um impacto profundo na alma, aonde faz a alma repensar o seu posicionamento ante a vida. Muitas vezes as pessoas ficam distraídas, é a palavra que eu uso, porque nós somos filhos do amor. E como amor, um dia, fatalmente, todo mundo tem que chegar no caminho certo para amar a Deus na figura do próximo, como deve ser. Mas, enquanto isso, as pessoas vão se distraindo, vão se comprometendo, vão fazendo coisas que não devem fazer. E isso é a história evolutiva de todos nós, ninguém escapa. Nós somos efeito das nossas opções. Você opta para caminhar fora do caminho reto e vai sofrer as consequências disso. Mas vai chegar um momento que você cansa de sofrer, aí você quer ir pelo caminho reto, né? Esses já são os espíritos que já estão mais evoluídos, que já erraram e já aprenderam o caminho certo, de fazer as coisas certinhas, não é isso? Então, nós também, nós vamos chegar a um patamar de vida onde as nossas opções vão permitir que a gente eleja corretamente. Quem elege corretamente, elege o bem, elege o amor, elege a paz. E não precisa desencarnar, nem sofrer o impacto dessa natureza. É por isso que quando você não precisa nem morrer. Você, olha, às vezes eu recebo paciente que vem em crises que a ciência fala de histeria. E eu já sei que aquela pessoa está no seu limiar de aguentar alguma situação estressante. Aí, com discernimento, eu digo uma palavrinha, às vezes eu passo a mão na cabeça, eu digo, olha, nós vamos lhe ajudar, tá? Você aqui está bem, olha, não se preocupe. Não precisa morrer. Aquele gesto de amor, aquela palavra que às vezes se diz e outras vezes não se diz. Às vezes o silêncio, às vezes a compreensão, às vezes o olhar. Toca a pessoa e ajuda ela a tomar novas diretrizes. Eu tenho muitos casos. Você vê que nós estávamos ontem no nosso evento e os casos me afloram, porque são verdadeiros. Verdadeiros. Eu não sei se tivesse tempo, eu te contava um caso desse aqui. Bom, por sinal, nosso tempo já está se encerrando. Que pena. Nossa última pergunta para você. Voltando à questão mais física, científica, não tanto espiritual, se o corpo está desarticulado, né, durante o processo de experiência de quase morte, a pessoa, você já me explicou que registra isso pelo perispírito. Isso. Mas
Como esse perispírito, se o corpo está desarticulado, como é que quando ele volta, essa memória se apresenta tão clara e fica tão impregnada? Se esse processo, se está tudo tão funcionando... Não está dissociado. Está assim. O corpo é igualzinho como a gente dorme de noite. Quando você dorme de noite, seu corpo fica na cama. Seu perispírito se desprende. Só que ele não se desprende totalmente. Seria como um balão que fica ali preso, não é isso? E o espírito se desdobra, vai em tarefas espirituais e tudo. Quando chega na hora de acordar, ele volta. Mas, na realidade, o perispírito é como uma fita magnética. Eu falei de uma forma simples para a compreensão do telespectador. O corpo que você vê em sonho não é seu corpo físico, porque o corpo físico está na cama. Mas você vê um igualzinho, é seu molde. O molde perispiritual. Só que o molde perispiritual não é um molde somente. O molde perispiritual é a conexão do espírito, do ser pensante, que não tem forma. E que não pode atuar diretamente naquele corpo físico que é muito denso. Então, todas as sensações do espírito, de lá para cá e daqui para lá, são através do perispírito. Então, a memória espiritual é do espírito mais insertada no corpo perispiritual. Não sei se estou me explicando. Sim. É por isso que quem pensa é o espírito, não é o corpo físico. O cérebro seria, vamos dizer, a máquina onde você coloca o CD para poder ver o programa. Isso é muito interessante. Eu escutei isso da boca da doutora Uma Krishnamurti, é a esposa do Dr. Amit Goswami. Eles fizeram uma síntese, assim, porque você sabe que é professor de física quântica nos Estados Unidos. Então, ele também o disse num dos eventos que nós estávamos. E é uma forma fácil da gente entender. O nosso espírito é o que pensa, é o que sente. O nosso perispírito é o que transmite. Então, eles dois estão assim. Espírito e perispírito estão assim. Então, o corpo sofre as consequências dessa administração que vem de cima para baixo. Entendeu? Então, é por isso que se o espírito viver uma experiência, o perispírito, como uma fita magnética, qualquer coisa de fita magnética que você está gravando, qualquer coisa, inclusive aqui, se eu fizer ri, saiu do eixo, né? Foi gravado ali. É a mesma coisa. A diretriz que o espírito dá, a sua vontade é que vai fazer com que o perispírito fique marcado para bem ou para mal ou intermediário, em forma intermediária. É por isso que quando retorna ao corpo, o espírito muitas vezes recorda em sonhos. Não precisa sofrer um EQM. Você tem um desdobramento espiritual com um ser amado. E você tem aquela experiência tão linda, não é? Quando você volta, você recorda com detalhes. Eu adoro anotar às vezes, porque foi tão impactante. Depois você passa a mão na cabeça e diz assim, que entrou na vida de relação, já o sonho apaga. Às vezes, isso, ou fica meio borroso na mente. Mas é porque está na memória do espírito. E quem registra tudo isso é o perispírito. Maria da Graça, muito obrigada pela sua presença aqui no Momento Espírita. Eu que estou encantada de estar aqui. Você sabe que eu adoro fazer isso. Se quer, às vezes, que estiver por Brasília e você quiser me convidar, com muito prazer, estaremos aqui sempre à disposição para trocarmos ideias sobre algumas coisas que são importantes para a vida de relação de todos nós. Para que possamos recordar que nós não somos espíritos que estamos fazendo férias na Terra. Nós viemos a um campo de trabalho com um projeto superior de vida, que é o crescimento espiritual para despertar para a consciência espiritual e tornarmos grandes trabalhadores, servidores do Senhor. Ai, muito grata. E nós convidamos você para a nossa próxima entrevista. Muito grata.